Olá pessoal, eu sou Anderson Assunção, médico veterinário anestesiologista e hoje estaremos abordando o tema o uso do Propofol em cães e gatos. Acompanhe a gente nas redes sociais, @planeta.vet, para acompanhar nossos vídeos e lives. O assunto de hoje será sobre o uso do Propofol em cães e gatos. Mas antes, um breve histórico do Propofol. Sua primeira formulação foi desenvolvida pela empresa Imperial Chemical Industries em 1976, porém foi retirada do mercado devido a reações de anafilaxia. 10 anos depois, a formulação Diprivan, criada pela empresa AstraZeneca, foi aprovada pelo FDA como a primeira formulação de sucesso e segue até hoje no mercado. Se tornou muito conhecido após a morte do rei do pop Michael Jackson, com uma combinação de medicações que continha o Propofol. Como características gerais, o Propofol é um anestésico geral, derivado do alquilfenol, com período de ação ultra curta e metabolismo rápido. Deve ser mantido em temperatura controlada, de 2 a 25 graus, e protegido da luz. Após a abertura do frasco, deve-se descartar num período máximo de 6 horas. O Propofol possui apresentação em 1 e 2%, e a apresentação de 1% é a mais comumente utilizada. Ele apresenta baixa solubilidade em água e é uma emulsão glicoproteica aquosa e possui aspecto leitoso. O Propofol deve ser aplicado exclusivamente pela via intravenosa e cada ml da emulsão para injeção contém os seguintes componentes: 10 mg de Propofol, 100 mg de óleo de soja, 22,5 mg de glicerol, 12 mg de lecitina de ovo, 0,05 mg de edetato de sódico, que atua como inibidor de crescimento bacteriano, e hidróxido de sódio para regular o pH, que é em torno de 7 a 8,5. E também o Propofol possui um pKa de 11. Em relação à farmacocinética do Propofol em cães e gatos, vamos às características de cada espécie. O tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para a concentração plasmática do fármaco se reduzir à metade, para cães é de cerca de 2,4 horas, enquanto para gatos pode chegar até 8,8 horas. O clearance, que é a depuração, ou seja, a taxa pelo qual o fármaco é eliminado do organismo, para cães é de 51 ml por minuto por quilo, enquanto para gatos fica em valores mais baixos, como 17 ml por minuto por quilo. Ou seja, os cães têm mais facilidade em eliminar o Propofol do que os gatos. O volume de distribuição do Propofol é de 5,1 litros por quilo para o cão e 6,8 para os gatos. Lembrando que o volume de distribuição é o volume necessário para a droga estar distribuída homogeneamente entre o sangue e os tecidos. Lembrando que quanto mais alto o volume de distribuição, mais amplamente a medicação está distribuída nos tecidos. Portanto, os felinos têm uma distribuição maior. E quanto à ligação às proteínas plasmáticas, ambas as espécies possuem em torno de 98% ligado ao Propofol. Em relação ao metabolismo, grande parte do Propofol tem sua biotransformação hepática, mas uma parte também é metabolizada pelos pulmões. A excreção se dá por via renal em metabólitos inativos. Em relação ao efeito de distribuição do Propofol, podemos considerar no modelo farmacocinético tricompartimental, no qual V1 seria o sangue e o cérebro, V2 os órgãos moderadamente perfundidos, como vísceras e músculos, e V3 tecido adiposo. Neste modelo, as propriedades farmacocinéticas da maioria das medicações intravenosas podem ser explicadas. Esta é a representação de um modelo a partir do software de simulação de infusão intravenosa total. Os 6 parâmetros do modelo consistem em 3 volumes, um central que é o V1, onde o medicamento está sendo administrado, e 2 periféricos, representando capacidade de distribuição lenta, que é o V3, e rápida, que é o V2. Também tem 2 tubos intercompartimentares, que representam a velocidade de distribuição, e um tubo para o exterior, representando a eliminação. Por exemplo, quando se inicia uma infusão contínua adicionando 10 mg por quilo por hora de uma medicação como o Propofol ao compartimento central, a concentração aumenta lentamente, mas não de maneira linear, pois o volume de medicamento do compartimento central também vai sendo eliminado ao longo do tempo. Isso é chamado de processo de primeira ordem. O mesmo vale para a distribuição, que depende da diferença de concentração
de V1 para V2 e também de V1 para V3. A quantidade de medicamento que vai para o compartimento de distribuição rápida V2 diminuirá com o tempo. A distribuição lenta continuará por horas, no caso do Propofol, devido ao grande V3, que representa a propriedade lipofílica do Propofol. Então, uma vez equilibrada a concentração dos compartimentos, a distribuição será finalizada e a entrada por infusão agora será igual à saída por eliminação e nenhum aumento adicional ocorrerá. Isso é chamado de estado estacionário. Não há mais medicação passando para o compartimento de distribuição rápida ou lenta. Neste modelo, esta situação ocorrerá após 25 horas de infusão. Então, como o Propofol tem alta depuração, após interromper a infusão, ele deixará o sistema rapidamente. Forçado pelo gradiente de concentração, o medicamento passará dos compartimentos de redistribuição rápida e lenta para o compartimento central. Apesar de uma alta liberação, um medicamento pode permanecer no compartimento lento de redistribuição por um período prolongado. Isso é refletido por uma meia-vida de eliminação longa e não deve ser confundido com o período prolongado do medicamento, pois depende da concentração central e das propriedades farmacodinâmicas. Falando um pouco sobre a metabolização do Propofol, a enzima responsável pela glicuronidação de compostos fenólicos como o Propofol é a UDP-glucuronosiltransferase. O gene responsável pela produção desta enzima em gatos tem sido classificado como um pseudogene, fazendo com que este sistema enzimático se torne relativamente ineficiente para a biotransformação do fármaco, aumentando o tempo de recuperação e pode levar à lesão oxidativa das hemácias, prejudicando a ligação do oxigênio com a hemoglobina, e o paciente começa a ter então metahemoglobinemia, que pode levar à hipóxia. Quanto à formação de corpúsculo de Heinz, é discutível, pois vários fatores podem causar esse fator nos animais, assim como o estresse. Agora vamos abordar o mecanismo de ação do Propofol, que é utilizado em procedimentos cirúrgicos para induzir o estado anestésico no paciente. Esse estado leva ao relaxamento muscular, inconsciência e amnésia. Esta animação mostra como podemos induzir este estado. Este é o GABA, ácido gama-aminobutírico, o qual inibe e reduz a transmissão de impulsos elétricos através do sistema nervoso central. Este é o receptor GABA. Quando o GABA se liga ao seu receptor, ele vai permitir a entrada de íons cloreto. A carga iônica negativa, então, leva à hiperpolarização neuronal e paralisa o impulso elétrico na fenda sináptica do sistema nervoso central. E quando o Propofol se liga aos receptores GABA, ele aumenta a frequência com que o receptor se abre, permitindo que a carga iônica negativa entre com mais frequência e impeça a progressão do impulso elétrico, bloqueando deste modo o impulso e resultando na indução do estado anestésico. O Propofol atua de forma similar ao efeito dos benzodiazepínicos. Outros efeitos do Propofol relatados são inibir a liberação de acetilcolina no hipocampo e córtex pré-frontal, que conduzem a efeitos sedativos. Também inibem os receptores de glutamato do subtipo NMDA por meio da modulação das aberturas dos canais de sódio. Além disso, atua na hora pós-trema, diminuindo a concentração de serotonina, que configura um efeito antiemético. Quanto à farmacodinâmica, no sistema nervoso central, causa depressão do córtex e tálamo, levando à hipnose. Reduz o fluxo sanguíneo cerebral e também a pressão intracraniana, e caso haja sobredose, pode levar a choque bulbar. O Propofol não possui propriedades analgésicas, mas possui efeito miorrelaxante. É indicado em infusão contínua para efeito anticonvulsivante. Já no sistema cardiovascular, diminui a resistência vascular periférica, causa inotropismo negativo, isto é, diminui a força de contratilidade do coração, principalmente se aplicado de forma rápida, reduzindo assim o débito cardíaco. Como consequência, aumenta o risco do paciente apresentar hipotensão, só que, no entanto, o Propofol altera pouco a frequência cardíaca e aumenta o fluxo sanguíneo coronariano. No sistema respiratório, diminui a frequência respiratória, ou seja, causa bradipneia, e também pode causar apneia, se administrado de forma rápida.
Como vantagens, o Propofol não libera histamina nem causa broncoespasmo. Outros efeitos relatados são diminuição da temperatura corporal e dor no local da aplicação intravenosa. As doses indicadas na literatura variam bastante. É necessária atenção conforme o protocolo anestésico utilizado. Por exemplo, se o paciente recebeu medicação pré-anestésica, as doses indicadas variam de 2 a 4 mg por quilo. No entanto, se o paciente não recebeu MPA, as doses indicadas variam de 6 a 8 mg por quilo. Já as taxas de infusão contínua podem variar de 0,15 a 0,4 mg por quilo por minuto, e dependendo dos fármacos infundidos, esse valor pode ser ainda menor, chegando a taxas de 0,05 mg por quilo por minuto. E como visto no modelo de distribuição tricompartimental, devemos começar com doses de infusão mais altas, mas devemos reduzi-las progressivamente para que o paciente se recupere de forma mais rápida. Ao administrar, deve levar em conta reduzir a dose em pacientes sépticos, geriátricos ou com comprometimentos importantes. Sempre adicionar um analgésico e fazer a aplicação com velocidade lenta na indução, ou seja, ao efeito, para conseguir utilizar uma dose suficiente deste fármaco e não necessariamente a dose cheia que foi calculada. Os adversos foi relatado a síndrome de infusão do Propofol, chamada de PRIS, que está relacionado ao uso de altas doses por período prolongado de tempo, como por exemplo 4 mg por quilo por hora, por mais de 24 horas em humanos, especialmente em crianças. Os sinais clínicos cursam com febre, methemoglobinêmia, falência cardíaca, rabdomiólise, acidose metabólica, falência renal, o que acaba levando à morte. Como tratamento, deve-se descontinuar o uso do Propofol e administrar N-acetilcisteína e também resfriar o paciente em caso de febre. A PRIS foi relatada em apenas um cão de 8 anos, no qual foi utilizado bolos de 3 mg por quilo, seguido de uma taxa de infusão de 0,25 mg por quilo por minuto durante 14 horas. E a paciente apresentou rabdomiólise, mioglobinúria, arritmia cardíaca, aumento das enzimas hepáticas e methemoglobinêmia. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham gostado. Nos sigam lá nas redes sociais no @planeta.vet e enviem temas para abordarmos, como próximo assunto no canal. Fiquem atentos às lives que estão por vir. Até lá!